Glória a Deus. Cumprimento a toda a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Motivo de grande alegria nós estamos aqui com cada um dos irmãos. Louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui para adorá-lo, cultuá-lo e também ministrar sua palavra. Quero louvar a Deus pelo nosso pastor, irmão Gilber Teixeira, que agora também é pastor sobre a nossa vida. Deus abençoe, ainda mais por hoje ser dia do pastor. Deus abençoe a sua vida ricamente, cada dia mais derrame da sua graça sobre a sua vida, seu ministério, sua família. Esteja debaixo da onipotente mão de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu também pastor José Ayrton, que é quem tem nos orientado, nos ajudado dentro da obra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler somente este versículo. Deus abençoe cada um dos demais pastores que aqui estão também. Que Deus abençoe a cada um que tem esta unção, este ministério de grande responsabilidade, como foi aqui mostrado pelos jovens na peça. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 6. Também quero louvar a Deus pelo nosso irmão Júnior, que se lembrou de nós aí por esta oportunidade. Deus abençoe nosso irmão querido amado. Prazer em rever também o nosso irmão abençoado, evangelista Fábio Ram. Cada um dos irmãos que aqui estão, esse conjunto abençoado, que é sempre uma alegria ver os irmãos tocar. Também fiquei feliz em ver as últimas irmãs aqui que louvaram. Enquanto elas louvaram aqui, Deus, Ele incendiou o meu coração, me preparando para ministrar aqui nessa noite. Deus abençoe vocês, continue usando cada dia mais. Quem está feliz na presença de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nos diz assim o texto sagrado. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Porque Deus, que ordenou que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tome assento, irmão, com liberdade para glorificar a Jesus. Eu creio que esta igreja ela é pentecostal. Neste dia, que eu fiquei sabendo ali ainda agora à tarde, estava meio desinformado que hoje é o dia do pastor. Quero começar falando então de um pastor, ou melhor, ele é, depois de Jesus, o maior pastor missionário que a Bíblia apresenta. O nome dele é Paulo, é o autor desta carta. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele encontra uma igreja desorganizada, espiritualmente, moralmente. Então na primeira carta ele tem que corrigir algumas coisas. Este pastor, com esta missão, ele precisa exortar o seu rebanho e também teve que corrigir algumas coisas de uma forma muito radical. Então quando ele vem escrevendo, próximo do ano 60 depois de Cristo, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele vem trazendo aqui um esclarecimento sobre o seu ministério, porque tem sempre aqueles que vão se opor ao ministério dos pastores, até mesmo dentro da igreja que ele pastoreia. E os pastores aqui, e também presbíteros que cuidam de congregação, sabem disso. E Paulo enfrentou este problema em Corinto, porque a igreja estava dividida, e muitos estavam dizendo que Paulo não era pastor, que Paulo não era apóstolo. Então ele defende nessa carta o seu ministério. E neste capítulo 4, ele vem falando de que a diferença na igreja não é o poder de Deus, mas é ser em Cristo Jesus uma nova natureza. Aleluia. Neste versículo 6, ele diz sobre isso: porque Deus, que ordenou que das trevas
resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo está falando aqui que Deus, Ele ordenou. Quando Deus, Ele disse, se refere à sua palavra eterna, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela revela a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores, mas também a alegria dos salvos. A Bíblia, ela é o cajado do peregrino, o mapa do viajante, a bússola do piloto, a espada do soldado e a direção do crente. Ela é o guia, a diretriz da igreja de Jesus. A Bíblia, através dela, as janelas do céu são abertas e as portas do inferno são reveladas. A palavra de Deus, juventude, ela tem luz para iluminá-lo, consolo para animá-lo e alimento para fortalecê-lo. A Bíblia é dada à igreja e a todo ser humano nesta vida. Ela será aberta no dia do juízo e ela permanecerá eternamente no céu. Desde a sua gênese, a Bíblia enfrentou perseguição, tentaram acabar com a palavra de Deus, mas Jesus Cristo, Ele falou que passarão céus e passarão a terra, mas a sua palavra não vai passar. A Bíblia, ela é reconhecida então, depois de tanta perseguição e embate, ela é reconhecida mais do que nunca, depois de 3.600 anos que ela começou a ser escrita, e há 1.900 anos que ela já terminou de ser escrita, permanecendo assim esses 66 livros inalteráveis, apesar da sua língua original, ela já não existe mais. A Bíblia permanece porque ela verdadeiramente é a infalível, inspirada, inerrante e poderosa palavra do Deus Criador de todas as coisas. Sendo assim, a palavra de Deus possui o poder de das trevas transformar luz. Esse é o tema que eu quero pregar nessa noite, dentro deste assunto das trevas para luz. É disso que o pastor Paulo está falando à igreja neste versículo. Observe, Paulo, ele começa o versículo dizendo porque. Quando ele diz porquê, ele está apresentando aqui a resposta das indagações da humanidade, a revelação da verdade ao homem, à mulher, está dentro da palavra de Deus. A Bíblia responde todos os teus questionamentos. Paulo, ele diz porque Deus, e quando ele fala Deus, ele está se referindo ao Elohim, é o Deus de Gênesis, é o Deus criador de todas as coisas. Somente o Deus Elohim possui o poder de, pela sua palavra, trazer das trevas a luz. Então Paulo diz, Deus ordenou. Quando Paulo diz que Deus disse ou Deus ordenou, é imperativo. E quando Deus decide, ninguém muda a sua decisão. Se Ele falou, como bem cantou Canção e Louvor, falou, está falado. Ninguém muda a decisão de Deus. E quando Deus, Ele ordenou que das trevas resplandecesse a luz, Paulo está se referindo a Gênesis, capítulo 1, e o versículo de número 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Paulo, ele está escrevendo isso, ele está afirmando que as trevas receberam uma ordem de Deus, que elas gerassem luz. E todos nós sabemos que as trevas não podem gerar luz, porque as trevas nada mais são do que a ausência de luz. Mas quando Deus,
Ele ordenou que as trevas gerassem luz, elas tiveram que gerar luz, e a luz apareceu. Este mesmo Deus, é Ele, diz Paulo, que resplandeceu em nosso coração. Hebreus capítulo 13, versículo 8, fala sobre este Ele, sobre este Deus. Lá está escrito que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Deus que fez das trevas trazer luz, foi quem resplandeceu em nosso coração. Quem já tem o seu coração resplandecido, deixa eu ver aqui. Com o propósito, iluminar o coração humano que estava em trevas. O coração humano sem Deus estava em trevas. Quando a palavra de Deus ela chegou, ela veio trazendo luz. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? A sua igreja. E essa iluminação, ela vem pelo conhecimento, porque ninguém conhece a Deus se não ler a Bíblia. Ninguém conhece a Deus se não ouvir a Bíblia ser pregada. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então Deus, Ele vem iluminando o coração do homem através do conhecimento. Eu vou apresentar apenas duas áreas do conhecimento rapidamente. A primeira parte do conhecimento, ela é teórica. Não há como se conhecer Deus na prática, senão primeiro na sua palavra, na teoria. É aquilo que Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça, mas também no conhecimento de Jesus Cristo. A segunda área do conhecimento de Deus é a área prática, é a área vivida, é a experiência de Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída. Você está conhecendo Deus? Prossiga em conhecê-lo. Pelo conhecimento da glória de Deus. Shekinah é a glória de Deus, que lá no Antigo Testamento estava limitado ao sacerdote, que entrava uma vez por ano, não sem sangue, no grande dia da expiação chamado Yom Kippur em Israel. E uma vez por ano ele contemplava a Shekinah de Deus. Agora, quando Jesus morreu na cruz, nos dias dos evangelistas, que o véu do templo se rasgou, e agora a revelação da glória de Deus está diante de todos aqueles que creem na pregação do Evangelho. Qual é o objetivo de tudo isso? E o final desse versículo diz que esta glória, ela está revelada na face de Jesus Cristo. O objetivo da glória de Deus revelada aos homens, o objetivo da palavra de Deus revelada aos homens, o objetivo da palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a glória de Jesus. Aqueles que viveram naquela época contemplaram a sua glória, escreveram a sua palavra. Glória é essa como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Só existe um objetivo, e o objetivo não é riqueza, o objetivo não é mudança da vida de ninguém, o objetivo não é um bom casamento, o objetivo não é empresa. O objetivo do Evangelho é que cada homem ele resplandeça no seu rosto a face do seu Senhor, chamado Jesus o Cristo de Nazaré. O propósito da revelação da glória de Deus à igreja é que, assim como Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai, lá ele esteve 80 dias de jejum e oração diante de Deus. Quando ele desceu, o povo não podia olhar para ele, então colocaram um véu no seu rosto. Agora, quando o pastor Paulo escreve a sua igreja, ele diz: aquela glória, ela é passageira, mas a glória que está estampada na igreja, ela não passa, ela permanece. É a glória na face de Jesus. Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem a glória de Deus estampada na sua face? A face de Jesus é a conclusão da regeneração. A busca da igreja é ser como Jesus.
nascimento é aquilo que Jesus pregou ao homem sábio Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Só quem nascer da água e do Espírito poderá entrar, poderá ver o reino de Deus. A face de Jesus Cristo tem que ser, deve ser o objetivo de cada homem, de cada mulher, da juventude: ser em Cristo Jesus uma nova criatura. Deus está falando de você. Deus está falando a meu respeito. Deus está falando do seu propósito. E quando Paulo ele se refere a Gênesis capítulo 1 versículo 3, em Gênesis capítulo 1 versículo 1, que a maioria dos irmãos, principalmente os obreiros, conhecem esse texto de cor e salteado, a Bíblia ela afirma que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, Ele criou no princípio, e o princípio fala do início da história, da carreira humana, mas esse princípio também fala do início da carreira do homem no ministério cristão. Este princípio também fala do início da carreira de uma irmã no ciclo de oração, de um jovem na igreja. Esse princípio fala de um início da trajetória de um homem, de uma mulher sobre a terra, porque a Bíblia diz que no princípio Deus foi quem criou. Meu irmão amado e querido, foi Deus que te criou. E quando a Bíblia diz assim, ó, que Deus, Ele criou, está falando que Deus, Ele está formando um projeto, um plano. Deus não faz nada por acaso. Deus criou você, Deus criou os céus, mas também criou a terra. Deus criou o homem de uma natureza terrena, Ele fez quem você é. Deus criou os céus e criou também a natureza espiritual, a alma e o espírito humano. Este Deus que criou os céus e a terra no princípio foi o mesmo Deus que criou você. E o versículo 3 diz que a terra, ela era sem forma e vazia. Sabe por quê, meu amado e querido irmão? Porque o homem, ele sem Deus, ele é sem forma e vazio. A minha vida sem Jesus era sem forma, não tinha definição, eu não me achava em lugar nenhum, não sabia quem eu era. Muitos jovens estão sofrendo crise de identidade, porque ainda não tem Jesus, ainda não tem Jesus na sua face, ainda não tem a glória de Deus no seu coração. O homem sem Deus é como a terra que era no princípio, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, porque o homem que não tem Deus está debaixo de trevas. Existe um vazio interior dentro de cada um que não tem o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a terra do princípio, ela era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face da terra. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você não entendeu, por isso você não deu glória, mas eu vou te explicar. Você estava no mundo, você não tinha formas, mesmo Deus tendo te criado, você estava em trevas, e você e eu éramos muito vazios. Mas a Bíblia afirma que mesmo lá no mundo, mesmo no pecado, o Espírito de Deus paira sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher. O Espírito de Deus pairava, ou dependendo da tradução, diz que o Espírito de Deus, eu prefiro essa, ele se movia. O Espírito de Deus se movia na tua vida quando você estava em trevas, quando você era vazio. Ou pessoas aqui que ainda estão nessa situação, pessoas aqui que ainda estão sem forma, a sua vida não tem forma, você não sabe quem você é sobre a terra, você está no vazio, você está debaixo de trevas. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite: o Espírito de Deus está sobre a tua vida, o Espírito
Espírito de Deus se move sobre a tua vida. Foi Ele quem te trouxe neste lugar, para que resplandeça nessa noite a glória de Deus sobre você. Chegamos no versículo 3, e é o teor desta mensagem. Gênesis capítulo 1, versículo 3 está escrito: disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus, Ele disse haja, o haja de Deus é o verbo criativo de Deus que opera sobre a terra. Quando Deus criou o homem, Ele criou movido pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo se movia, arquitetando. A matéria-prima da criação é o verbo. O verbo é Jesus. Tudo foi feito por Ele, nele e para Ele, e tudo permanece por Ele. Deus decidiu criar a terra. Deus usou o Espírito Santo como agente executivo. O verbo era Jesus. Foi Jesus que te fez, foi Jesus que te criou. Mas mesmo assim você estava em trevas. Mesmo Deus tendo te criado, você estava vazio. Mesmo Deus tendo te criado, você estava sem formas. Até o momento que Deus decidiu dizer: disse Deus, haja luz, e houve luz. Esta luz que apareceu, a ordem de Deus, ela não é o sol. Ela é uma luz que saiu da natureza divina para iluminar o espaço e o universo aonde as coisas foram criadas. Não que Deus precise de iluminação, mas a vida depende de luz para existir. Vou te explicar. Esta luz já existia, mas ela estava coberta por trevas. Assim como você não foi criado por Deus para viver vazio, para viver sem formas e para viver em trevas, mas você, coberto pelo pecado, é como se fosse a terra coberta por trevas, mas numa ordem da palavra de Deus. Quando haja entra em ação, Ele vem como uma missão. Jesus vem com uma missão. Ele vem salvar e buscar o que você estava perdido. Jesus entra na vida do homem, trazendo de volta a existência primeira de todo ser humano sobre a terra. Jesus, quando Ele entra na vida de alguém, Ele vem falando aquilo que Deus falou para Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Não digas que tu és uma criança, desde antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Antes de você sair da madre da tua mãe, eu te separei para você ser profeta para as nações. Você não está entendendo, juventude? Eu vou te explicar. Você não sabe ainda quem você é. Você é um plano de Deus. Existe uma identidade de Deus, já desde o princípio da tua natureza, lá no ventre da tua mãe. Existe um plano de Deus. Você é um projeto de Deus. Ainda que o pecado te encobriu, ainda que as trevas te encobriram, ainda que você estava sem forma, o haja de Deus está resplandecendo sobre a tua vida neste culto, para trazer de volta a tua natureza. Aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus planejou na sua mente e no seu coração, é isso que você é. Quem é luz? Quem é luz? Quem é luz adora Jesus. Quem é luz levanta a mão lá em cima, adora o verbo, adora a palavra, adora o Espírito Santo. Versículo 4 de Gênesis 1. Viu Deus que a luz era boa. Deus viu que a luz era boa, porque tudo o que Deus faz é bom, porque Deus, Ele é bom. Deus é benigno. Tudo o que Deus faz é bom. Deus viu que a luz era boa. Isso levou Ele a uma atitude: separar as trevas da luz. Deus separou as trevas
da luz. As trevas são diferentes da luz. As trevas são separadas da luz. Aonde a luz chega, as trevas não podem ficar, elas têm que sair. Se a luz está misturada junto com as trevas, ela não passou pelo processo da palavra de Deus. Regeneração, a luz que passa pelo processo da palavra de Deus e da regeneração tem diferença. Você está vindo lá, o irmão vindo, e você diz: é luz, é luz, é diferente, é diferente, é diferente a luz. A luz tem o papel de vir fazendo a diferença. Por isso que Deus separou. Aleluia. Por isso que Deus separou a luz das trevas. E quando Deus separa a luz das trevas, o versículo 5, aleluia, nos diz que Deus, ele vai chamar a luz dia e as trevas noite. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Se a tua vida até aqui, mesmo na igreja, estava uma noite escura, a luz do Evangelho está iluminando sobre a tua vida nesta noite, para que chegue sobre a tua história hoje. E quem crê, levanta a mão que eu vou profetizar. Nesta noite, diz o Senhor, está chegando sobre a vida de muitos que aqui estão a luz de Deus para mudar a história. Aquele que estava vivendo a noite espiritual, vem aí raiando o sol de Deus sobre a tua vida. Está chegando o dia, está chegando o dia, é chegado o dia, é chegado o dia. Adore a Jesus. Quem crê, adora. Levanta a mão lá em cima. Quem tem adorador aqui, tem adorador, adora o Espírito Santo. Deus é luz. 1 João capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus, ele é luz e não há trevas nenhuma nele. Quando a Bíblia afirma que Deus é luz, a Bíblia está dizendo que Deus, ele é o dono, o autor. Em Cristo reside toda a sabedoria, toda a santidade, todo o amor, toda a misericórdia, toda a bondade, toda a justiça. Quando a Bíblia afirma que Deus é luz, a Bíblia está falando que Deus, em todos os seus atributos, ele é perfeito, nele não há defeito, nele não possui trevas nenhumas. E mais do que Deus ser luz, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, o pastor Paulo escreve que Deus, ele só a eternidade, e ele habita numa luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Deus, além de ser luz, Deus gosta tanto da luz que ele habita em uma luz inacessível aos homens. Nenhum homem jamais pode entrar lá, nenhum homem pode vê-lo nesta luz inacessível, aonde ele detém a vida eterna. Mas Deus, quando chama o seu povo Israel, por ele ser luz, ele diz a Israel, no livro do profeta Isaías capítulo 49, versículo 6, que Deus colocou a Israel para ser luz entre as nações. O que significa isso? Deus libertou seu povo do Egito, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, e colocou ele entre as nações para ele ser luz, luz diferente, uma nação diferente, uma nação que carregava a glória de Deus em forma de nuvem, a glória de Deus em forma de uma coluna de fogo, a glória de Deus
estampada não somente no rosto do seu servo Moisés, do líder da nação, mas também representada pela sua palavra. Israel vem com uma função de ser luz para iluminar o mundo, para iluminar as nações, mostrando a palavra de Deus e também mostrando a diferença no seu estilo, na sua lei, na sua moral de vida. Quando está encerrando o Antigo Testamento, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 4, versículo 2, Malaquias profetiza sobre um sol. Mas para vós que temeis o Senhor, diz Malaquias, no final do Antigo Testamento, nascerá o sol da justiça, e ele trará salvação debaixo de suas asas. Malaquias profetiza a respeito de um raiar, de uma nova era sobre a humanidade. Com certeza ele está falando de Jesus. Jesus é o sol da justiça. Jesus, ele resplandeceu como luz. Mateus capítulo 4, versículo 13, deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o dito pelo profeta Isaías no capítulo 9, versículo 1, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Está falando o evangelista Mateus do início, do princípio, da história do ministério de Jesus. A luz, o sol da justiça, que raiou em Israel, sobre as terras de Zebulon, sobre as terras de Naftali, e se expandiu pelo mundo inteiro. O texto diz que onde esta luz chega, o povo que está habitando em trevas, ele vê resplandecer uma grande luz, uma forte luz, e todos aqueles que estão em uma região chamada a região da sombra da morte. Eu não sei, meu querido irmão, qual é a região que você se encontrava. Eu sei qual é que é a região que eu me encontrava, aprisionado no vício, êxtase, LSD, cocaína. A cocaína para mim era droga light, 2 carteiras de cigarro para entrar na rave, com pacote de bala, 5 comprimidos por festa. Eu habitava na região da sombra da morte, eu habitava em trevas, mas quando a luz de Jesus chegou, tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou. Ela vem raiando, ela vem raiando, ela vem raiando. A luz de Jesus está neste lugar. Vai raiar, vai raiar, vai raiar, vai raiar, vai raiar. Está raiando, está raiando, está raiando, está raiando, está raiando sobre a tua vida. Jesus, ele é a luz. João capítulo 1, versículo 4 diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 8, versículo 12, disse Jesus: eu sou. E quando Jesus ele diz eu sou, ele está se referindo ao nome próprio de Deus, Yahvé, não Jeová, porque esse nome Jeová é muito novo, ele começou no ano 1800 e alguma coisa. Agora o nome Yahvé, que é a tradução mais próxima do antigo e arcaico nome de Deus. Jesus ele está falando assim, ó: eu sou o Deus Criador de todas as coisas, que desceu esta terra que estava em trevas, a este mundo coberto pelas trevas do pecado, pelos principados e potestades nas regiões celestiais. Eu vim como luz a este mundo, e todo aquele que se achega a mim, que recebe a esta luz, é iluminado por esta luz. Irmão Júnior, seja jovem, seja idoso, seja de meia idade, seja homem, seja mulher, todo aquele que recebe a luz de Jesus, ele recebe uma característica, uma virtude, uma propriedade. Sabe qual é? Ele não anda mais em trevas, porque ele recebeu a luz. Se você vê alguém falando que é luz, mas ainda anda em trevas, ele ainda não recebeu a luz de Cristo. Quem recebeu a luz de Jesus
ele anda na luz, ele não anda mais em trevas. Dentro do tabernáculo de Israel no deserto, havia no lugar santo, o lugar intermediário do tabernáculo, antes de entrar no Santo dos Santos, o menorá, o candelabro. Um candelabro maciço de ouro, com 7 hastes, em cada uma chama acesa. Ele representava Jesus. Quando João, ele escreve o livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 12, ele usa o menorá, o castiçal, em 7 vezes. E João, ele diz: virei-me para ver quem falara comigo, e eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio deles um semelhante ao Filho do Homem. Estes castiçais, diz o versículo 20, parte 6, os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. O mesmo menorá que representava Jesus, agora no Novo Testamento ele é multiplicado, e ele passa a representar a própria igreja. Isso nos lembra aquilo que Jesus disse, que Jesus pregou, lá em Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo. A igreja recebe agora a propriedade de ser luz, assim como foi com Jesus. Quando Jesus veio a essa terra, ele chegou iluminando. Agora a igreja onde anda tem que iluminar. Agora o crente que recebe esta luz, ele recebe este poder de andar iluminando, porque a igreja, ela é no Senhor Jesus agora incendiada por esta luz. A igreja é representada pelo castiçal. O castiçal era alimentado por óleo. O óleo alimentava as chamas. O mundo no qual nós habitamos, os dias são maus, porque o mundo está em trevas. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou entendimentos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O mundo está coberto por trevas. Por que o mundo está em trevas? Porque o mundo se tornou cego por escolha própria. O mundo decidiu. Quando eu falo mundo, eu falo cosmos, sistema humano, o sistema que tenta nos manipular, o sistema que tenta entrar para dentro da casa do crente, para dentro da vida do crente, para dentro da igreja. O sistema que já está manipulando muitas igrejas. Ele tem um príncipe do império das trevas, Lúcifer, Satanás. O mundo está em trevas porque decidiu não enxergar a luz que raiou sobre essa terra. Você está enxergando essa luz? Você está enxergando essa luz? Ou até agora você não abriu a boca para dar glória a Deus, um aleluia? Ou até agora você não sentiu nada? Está enxergando tudo? A roupa de alguém, a roupa da fulana, o teto rasgado, a igreja demorando para ser construída, falha nos obreiros, falha no ministério, falha na peça, falha no pregador. Você não está enxergando ainda a luz. A luz de Jesus já raiou aqui nessa noite. A luz de Jesus está raiando aqui. O mundo decidiu não enxergar essa luz. Por que o mundo está em trevas? Porque o mundo amou mais as trevas do que a luz. João capítulo 3, versículo 19 está escrito: e a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, ele vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são realizadas em Deus. Veio para a igreja? Você veio para a igreja? Veio para a luz?
Agora muitos chegam na igreja, ficam um pouco e começam a murmurar: ah, mas todo mundo está olhando para a minha vida, todo mundo está enxergando minhas falhas, meus defeitos, meus erros, todo mundo está me cuidando no Facebook, nas redes sociais, todo mundo está cuidando onde eu vou, todo mundo está se intrometendo na minha vida. Sabe por quê, meu irmão querido? Você saiu das trevas. Você saiu das trevas. As tuas obras agora, elas estão sendo demonstradas para todos, porque você veio para a luz, e agora as tuas obras vão aparecer. Você querendo ou não, a luz de Deus está te pegando, e as tuas obras vão aparecer, vão ser demonstradas para todos. Aleluia! 1 João capítulo 1 versículo 7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Você está na luz? Tem comunhão com teu irmão? Quantos podem glorificar o Senhor? Você tem comunhão com o seu irmão? Você tem comunhão com o seu irmão? Se nós estamos na luz, não há desunião. Se nós estamos na luz, como Deus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o passado não interessa, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Receba a luz, receba a luz, receba a luz de Deus raiando sobre a tua vida nessa noite. Assim como o castiçal, ele era iluminado, ele era o combustível do castiçal, era o azeite da oliveira, o óleo de oliva. A igreja também tem um combustível. Por quê? E eu já vou orar com você. Porque nenhum de nós temos luz própria. Nenhum de nós somos estrela. Nenhum de nós temos o poder de brilhar sozinhos. Nenhum de nós permanece brilhando, iluminando por muito tempo, se faltar o azeite. Aleluia. Zacarias capítulo 4, o que é o azeite da igreja? Qual é o combustível da luz da igreja, que em muitos já está lá no meio? Brilhava, mas já não está brilhando tanto. Outros, a chama já está apagando. Agora, as 5 virgens chamadas sábias por Jesus foram aquelas que levaram azeite reserva. Zacarias capítulo 4 versículo 1: tornou o anjo que falava comigo, me despertou como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: o que tu vês, Zacarias? Eu respondi: óleo, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as 7 lâmpadas e os 7 tubos, junto a este 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do vaso de azeite. Então eu perguntei, diz o profeta ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Eu disse: não, meu Senhor. Ele prosseguiu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está descendo azeite aqui nessa noite para incendiar a tua vida. Está descendo azeite aqui nessa noite para incendiar o teu candelabro, para incendiar o candelabro desta igreja. Jesus disse João, ele andava no meio dos 7 castiçais. Sabe por quê? Porque a igreja que realmente tem Cristo, ela sente que Jesus está andando por dentro da igreja. A igreja que realmente recebe o impacto da luz de Deus é como Gênesis 1 versículo 2: o Espírito se movia. A igreja que tem o Espírito se movendo
a glória de Deus. Receba a glória, receba a glória. Levante a mão para adorar Jesus. Levante a mão, ore, 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 ore. Ore comigo neste momento por um instante. Ore, diga para Deus, diga para o Espírito Santo, diga para o Espírito Santo que você precisa de azeite. Diga como é que está o seu reservatório. Ore, 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 ore. Deixa Deus te acender, deixa Deus te acender. Já contemplo vidas sendo iluminadas aqui. Deixa Deus te iluminar, deixa Deus te acender, deixa Deus te acender aqui nessa noite. Receba a luz, receba a luz, receba a luz, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, agora, 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 pelo poder da palavra de Deus, agora, 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 receba, receba. O Espírito Santo está se movendo aqui. Adora, 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 adora. Adore Jesus, adore Jesus, adore a luz do mundo, adore a luz que está raiando sobre a tua vida. Coloque de pé, irmão. A luz, olhe para mim. Olhe para mim, já vou orar com você. A luz, ela traz duas propriedades principais. Primeira propriedade, iluminar. Todo crente que é luz, ele ilumina. Iluminação fala de condução, esclarecimento, revelação. O pregador que recebe a luz de Deus recebe, irmão Fabinho, a revelação da palavra de Deus. Luz fala de entendimento racional, de decisão. Jesus está raiando sobre a tua vida, jovem, nessa noite, para te ajudar nas tuas decisões. Segunda característica, propriedade da luz, aquecer. Aquecer fala de ajuda, consolo. Aquele irmão que você sabe que você pode chegar e encostar nele, porque ele possui o fogo do Espírito Santo para te ajudar. No momento que você estiver com frio, o frio das trevas que consomem a luz da igreja neste mundo. Quantos já têm apagado? Quantos já têm apagado? Meu Deus! A luz da igreja, ela tem um condutor principal, é Jesus. Aleluia. Jesus está aqui para abastecer esta igreja nessa noite, para abastecer a tua vida. Quem precisa disso, vem à frente que eu quero orar com você. Eu vou orar e já estou passando um pastor. Rebreg spol e chori kai ho. Rimondei quick andebe astrebe anagarracia. Lebreble andaghi astorchi noi a sheikandura. Manare abacanda abacala bacara abacanda abacan. Eis a minha luz, diz o Senhor, iluminando a tua vida.
Incendeia a juventude. Tem alguém aqui para Jesus? Levanta a mão. Alguém que entrou para aceitar Jesus. Alguém que entrou para aceitar Jesus nessa noite, levanta a mão. Alguém que ainda não é crente. Alguém que entrou aqui decidido para aceitar Jesus, levanta a mão. Alguém que entrou aqui nessa noite para se reconciliar. Alguém que entrou aqui para se reconciliar com Cristo. Alguém que estava afastado de Deus, levanta a mão. Só quem estava afastado, levanta a mão, está voltando. Essa senhora aqui. Senhora, está voltando? Vem cá, por favor. Vem cá pertinho de mim que eu quero orar com você. Quem está voltando para Jesus, levanta a mão. Quem quer se reconciliar, manifesta. Manifesta a sua reconciliação. Aqui tem um pastor que vai te ajudar. Quem está voltando para Cristo? O Senhor está voltando também? 2 almas. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem glorificar Jesus? Mais alguém, mais alguém. Levanta a mão, mais alguém que está voltando para Cristo. Mais alguém que estava afastado e está voltando, levanta a mão. Vou orar por essas 2 pessoas que aqui estão. Mais alguém que está voltando para Jesus, levanta a mão. Deixa eu ver. Aonde está você? Está raiando a luz de Cristo sobre a tua história. Você nunca mais será o mesmo. Você vai andar agora em luz. Xarassuria mandarabacandarabaca. Oraia seve arabacarabacandarabaka xarabaca. Está raiando a luz sobre a tua vida. Está raiando a luz sobre a tua casa, diz o Senhor. Está raiando a luz sobre a tua história, de Jesus. Se você está enfermo, Jesus está aqui para te curar. A confirmação da pregação do Evangelho é a cura das enfermidades. Feche os teus olhos. Coloque a mão sobre o lugar do teu corpo que está enfermo. Coloque a mão sobre o lugar do teu corpo que está enfermo. Você que está enfermo, eu vou orar nesse momento. Eu vou começar orando pelos irmãos aqui, pela reconciliação. Eu vou orar pela cura divina. E vou orar por você, jovem, porque isso aqui é um culto de jovem. Deus quer fazer de você luz sobre esta terra para fazer a diferença. Deus vai te dar azeite aqui. Você que precisa, comece a orar. Você que precisa, comece a orar. Você que está no banco, levante as tuas mãos em direção ao altar de Deus. Levante as tuas mãos para cá. Comece a orar, comece a orar. Os obreiros estão com liberdade para orar. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Pai, pela tua filha que está voltando para a tua casa, para a tua luz. Ó Deus, ela andou em trevas, as trevas fizeram mal para ela, mas ela está retornando. Ilumina agora, Jesus, vem com a tua luz, sol da justiça. Vem iluminando agora, Jesus. Vem iluminando agora, Jesus. Repreende toda treva, todo mal. Vem trazendo a tua luz sobre a vida deste homem, teu filho. Alai, cande-me a cerca, andalai, ascorme na raça. Brilha, 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 brilha agora, Jesus. Traz a tua luz sobre essa vida, sobre essa história, sobre a casa deste casal, Pai. Sobre esta família, eu profetizo a tua luz raiando lá na sua casa, raiando lá no bairro que ele mora, na cidade que ele mora, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, toca agora, Senhor. Toca em todo enfermo, meu Deus. A tua palavra afirmou: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Nós ordenamos agora, na unção do Espírito Santo, toda enfermidade sai pelo poder do nome de Jesus. Nós te ordenamos dor, enfermidade seja repreendida agora. Cura, cura Jesus, cura Jesus.
Toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca. Receba o toque do Espírito Santo. Eu sei que está frio, mas supera esse gelo, supera essa frieza, supera essa molidão, supera nessa noite. Eu profetizo a luz de Deus raiando sobre este arraial em nome de Jesus. Senhor, abençoa esta juventude, ó Deus. Estende a tua mão sobre estes jovens agora, Pai. Começa a pegar agora, Espírito Santo, aonde tem um jovem com o coração aberto, ansioso, desejando pelo teu poder, Espírito Santo. Pega agora, Senhor, pega agora, pega a juventude. Pega a juventude agora, ó Deus. Enche a juventude, ó Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo a luz de Deus raiando sobre esta juventude. Toda treva está saindo, raia agora, sol da justiça, ilumina. Receba a iluminação de Deus, as trevas estão saindo, seja iluminado jovem, seja iluminado jovem. Xararabacandarabagasura manacai, brabacando shoda comerraia su.